Nesse vídeo, deixarei dicas sobre como se posicionar em entrevistas em empresas, do ato da entrevista até seu último dia de trabalho. Vou fazer um breve e objetivo relato de minha experiência profissional em Portugal, e sobre como fiz para conseguir emprego em uma de minhas áreas de formação, e deixar dicas para conseguir trabalhar de forma legalizada em outros países da Europa, com documentação portuguesa em dia. Falarei sobre meu posicionamento em situações complicadas em algumas empresas em que trabalhei, que podem inclusive gerar algumas polêmicas, mas que foi o que escolhi fazer e que dentro de todas as tentativas, foram as melhores escolhas sobre como se posicionar, as quais me pouparam desgastes psicológicos. Deixarei dicas sobre perfis de empresas e como minimizar abusos psicológicos, xenofobia e assédio moral no exterior. Começarei com uma síntese de minhas experiências e qualificações profissionais. Além de curso superior na área de administração, também sou técnico em automação industrial e tenho formação em eletricidade predial, industrial e manutenção concluídas no Senai. Experiência em projetos mecânicos e projetos de outras disciplinas técnicas, só na área de projetos, são mais de 15 anos de experiência, e em qualquer uma dessas áreas, tenho mais de 5 anos de experiência. Viajei para Portugal, levando todos os certificados de formação com apostilamento de AIA, e inclusive levei minhas carteiras profissionais para comprovar experiências. Mesmo assim, quando cheguei em Portugal, tive que esperar por minha autorização de residência como estudante de ensino superior, o que dá autorização para trabalhar. Ainda assim, até conseguir renovar o título e para ter nele o devido registro de autorização para trabalhar, tive que ir várias vezes ao CEF, para pegar declaração de autorização para trabalho, toda vez que eu conseguia um novo emprego. Só após renovar a autorização é que veio impresso no documento esse registro de autorização, por eu ter solicitado a inclusão dessa informação no título, no ato da renovação. Até conseguir o primeiro emprego formal, como a grande maioria dos imigrantes, eu tive que trabalhar em qualquer subemprego que aparecia. Então trabalhei de garçom, e sim, como a maioria das pessoas, fiquei sem receber o salário e descumpriram o que combinaram comigo várias vezes. Aliás, em nenhum desses trabalhos informais, fui pago corretamente. E neles, obtive relatos de diversos imigrantes que diziam ter ficado por meses sem receber e que também trabalharam em alguns restaurantes, sem nunca receber. Foram 180 dias de muito aperto. A família no Brasil, eu tinha as despesas de aluguel, internet e transporte, dentre outras despesas em Portugal, além das despesas de mensalidade do curso de pós-graduação que eu fazia no Instituto Português de Psicologia. O dinheiro que levei acabou muito rápido. Então deixo algumas recomendações. Em subempregos dessa natureza, recomendo combinar receber o pagamento todos os dias, ao final da jornada. Sejam específicos e detalhem tudo o que for combinado, como carga horária, dias de trabalho, horário de pegar e sair, como também os horários de refeições. Façam isso inclusive por e-mail ou mensagem de WhatsApp ou de texto, enviada para quem combinar com você, mesmo que não obtenha resposta, só para deixar registrado tudo o que foi combinado. O ideal é ter outros imigrantes que estejam dispostos a ser testemunha uns dos outros, mas isso é raro de acontecer. Isso porque as pessoas têm muito medo de testemunhar e é por isso que não recomendo nenhum tipo de imigração ilegal. Se quem combinar com você de acertar diariamente, descumprir esse combinado, não recomendo a ninguém voltar no segundo dia, e inclusive não voltando nunca mais, exceto se gostarem de trabalhar de graça. Pois é quase certo de que você ficará sem receber. Prefiram receber diariamente, pois muitos combinam acertar por semana e descumprem isso, sem dar a mínima para a sua situação. Então recomendo que seja diariamente. Lembrem-se de que as despesas são implacáveis, e ninguém terá compreensão na data de receber o aluguel, mesmo se você justificar ter recebido o calote de algum patrão, você terá sérios problemas e muitas dores de cabeça. Depois dessas duras lições, não se assustem com minha postura depois de tudo isso e apenas ouçam e compreendam minhas razões. Quando obtive o título de residência, eu estava morando em Vila Praia de Âncora, já havia distribuído o currículo em tudo que era empresa da região. Fui chamado por uma empresa, a qual considero uma das piores que já trabalhei em minha vida, e nessa eu só consegui ficar 3 meses. Foi em uma fábrica de móveis, que só pagava o salário mínimo, não pagando corretamente as horas extras, e só davam cópia do contrato se você o exigisse.
Para ter a cópia do contrato, eu tive que dizer que precisava do contrato para uma finalidade particular. Aceitei esse emprego, porque sem ter emprego, não conseguiria o número da Segurança Social. E sem o número da Segurança Social não conseguiria meu título de residência. E eu já tinha a data de agendamento confirmada no CEF, para a obtenção do título. Mas essa foi a empresa pela qual passei, com o maior potencial para fazer mal ao psicológico de qualquer estrangeiro que tivesse o mínimo de consciência e de profissionalismo. Tudo era conduzido na base do grito e desrespeito, os próprios donos incentivavam as fofocas e as delações entre os funcionários. Era cheia de puxa-sacos e delatores, inclusive brasileiros que ferravam outros brasileiros, acreditando que com isso passariam a ser melhor aceitos, ou ter algum benefício. Mas esse tipo de atitude é apenas coisa de gente de caráter miserável mesmo. Se a empresa ainda existir, imagino que seja assim até hoje. Nessa empresa tive que colocar muita gente em seu devido lugar, por acharem que eu aceitaria qualquer tipo de desrespeito como a maioria aceitava, além de assédio moral, xenofobia e discurso de ódio contra brasileiros. Acreditem, não fui demitido por combater essas coisas. Eu estava cansado de ser subutilizado, trabalhando como lixador de móveis e ajudante geral. Então resolvi mostrar que eu poderia ser muito mais útil e produtivo com as experiências que eu tinha em projetos, processos e planejamento. Acreditando eu ser o momento certo para isso, e talvez, sendo interessante tanto para mim, quanto para a empresa. Porém, eu jamais seria assertivo quanto a isso. Pelo menos, não naquela empresa. Fui demitido no dia que apresentei diplomas e certificados de formação na área de automação industrial, diploma de gestor e um projeto de melhorias no layout da fábrica, melhorias no processo e depois de criar para controle próprio de meus trabalhos realizados, documentos de controle de qualidade e rastreabilidade. Dentre os documentos que entreguei, ainda tinha um PDF com recurso de visualização 3D, para visualizar uma estante em 3 dimensões, podendo inclusive rotacionar essa imagem do produto que eu criei, similar aos produtos deles. Nesse PDF, eu gerei uma vista explodida com todos os detalhes para facilitar a montagem do móvel. Fiz isso em um dos melhores softwares CAD/CAM, utilizados pela indústria moveleira. E tudo isso fiz em casa, nas horas de folga e domingos. Mas, mesmo com todo esforço e dedicação, foi um desenhista português com muito menos conhecimento e experiência na área de projetos e softwares do que eu, quem conseguiu convencer os donos da empresa a me demitir. Os donos eram reféns desse indivíduo, em todas as decisões relacionadas a processos e recursos tecnológicos, por não terem nenhum conhecimento na área. E é óbvio que a xenofobia jamais os permitiriam dar credibilidade a um brasileiro pardo. Foram os empregadores mais limitados de toda a minha vida profissional. Vou dizer assim, porque se eu fizer o uso dos termos adequados, a plataforma derrubará esse vídeo. Se com esse vídeo eu conseguir 100 inscritos e se os inscritos, além de curtir, fizerem a solicitação nos comentários, realizaremos uma live, onde poderei compartilhar muito mais informações e dicas úteis além do que há nesse vídeo e responder a perguntas e comentários. Depois dessa empresa, trabalhei em uma empreiteira de serviços de instalações elétricas. Caminhando por Viana do Castelo, eu vi em uma loja de eletrodomésticos um anúncio de vagas para eletricistas, fixado na vitrine. Então fiz uma rápida pesquisa sobre a faixa salarial de profissionais da área, e defini por qual salário eu trabalharia nessa função, não pedindo nem o mínimo e nem o máximo, porém negociando a média. E contando a vocês sobre a entrevista, no escritório, conversei diretamente com o dono da empresa. Eu disse que fui pelo anúncio da vaga de oficial de eletricista. O dono já me discriminou por ser brasileiro e disse que só contratava brasileiros como ajudante geral, independente da formação profissional. E segundo ele, a formação no Brasil não tinha nenhum valor em Portugal. Disse também que muitos brasileiros já haviam mentido dizendo ter experiências que não foram comprovadas posteriormente na execução dos trabalhos. Acredito que essa última alegação tenha sido a única digna de crédito, porque nós sabemos que infelizmente, existem sim, muitos brasileiros que mentem sobre suas experiências, currículos e até falsificam diplomas, para tentarem se dar bem. Eu havia validado a minha formação de ensino médio e técnico na escola de Monserrate. E já estava com esse documento em mãos. E é por isso e para isso, que levei todos os documentos apostilados.
Documentos apostilados são garantia de autenticidade documental. Então coloquei a cópia do documento na mesa e disse que minha formação foi reconhecida em Portugal, mas que devido ao preconceito demonstrado naquele momento, eu estava agradecendo e dispensando a oferta de ajudante. E fui logo virando as costas, por não ter tempo a perder. Então ele me chamou, pedindo para esperar. Percebi uma expressão de surpresa e certa perturbação no olhar e na forma de falar do homem. Ele disse que nenhum brasileiro, até aquele dia, havia falado com ele daquela forma e com tanta segurança. Mas o desprezo continuava no tom da conversa. Então eu disse: para ser bastante objetivo e economizar seu tempo e também o meu, você tem algumas opções, apenas me diga o que prefere. Aplique-me um teste de conhecimentos e um teste prático, se quiser saber se realmente tenho o conhecimento e a experiência exigida para o cargo. Não trabalho por menos do salário X, e tem que ser como oficial de eletricista, tudo em contrato. O senhor terá que me fornecer todas as ferramentas e também APIs, com a relação de tudo por escrito. E vamos conferir tudo isso juntos no ato da entrega, e também no ato da devolução na data de meu desligamento. Para quem ainda não sabe, em Portugal são poucas as empresas que fornecem ferramentas e APIs. Nas em que trabalhei recebi apenas um conjunto de uniforme. Continuei dizendo: só começo a trabalhar após a assinatura do contrato em 2 vias de igual teor e forma, e em posse de minha via assinada e carimbada em papel timbrado. Tudo o que combinamos deve constar no contrato. Caso contrário, agradeço pelo seu tempo e tenha um ótimo dia. Ao me levantar para sair, ele insistiu mais uma vez para eu ficar, e pediu todos os documentos e certificados de cursos e diplomas originais apostilados para examinar e tirar cópia. Notem a importância de levar os documentos apostilados, pois caso contrário, alguns dirão na sua cara, que tudo o que você apresenta é falso. Então ele disse aceitar as condições e que o encarregado ficaria de olho em mim e em meu trabalho, e que em qualquer tropeço, eu seria demitido. Acreditem, combinem o salário e tudo mais no ato da contratação, não criem a falsa esperança de mostrar serviço para depois ser reconhecido e pedir aumento, pois não conheço nenhum caso assim em Portugal ou em qualquer outro país da Europa em que essa estratégia tenha funcionado. Não se ofereça para fazer nada que não seja específico de sua função, porque além de não receber a mais por isso, eles entendem que isso passa a ser mais uma de suas obrigações, e você sofrerá consequências se depois não puder ou quiser mais fazer. Seja específico sobre o que combinar em relação a horas extras e compensação de horas. E se não receber certo, não continue fazendo horas extras, pois isso não te assegura estabilidade no emprego. Além de ser uma prática de abuso e coação, utilizadas por muitos empregadores, que fazem por culpa de alguns imigrantes que a permitiram, antes de você. Então no pagamento do primeiro mês de trabalho, como eu não recebi corretamente, passei pessoalmente no escritório para entregar ao dono a relação de horas extras que eu fiz e não recebi, deixando claro que devido a isso, ele não precisava mais contar comigo para fazer horas extras, exceto se pagasse as horas devidas, e dei um prazo de 10 dias, para depositar a diferença, mesmo porque eu tinha responsabilidades com trabalhos de meu curso de pós-graduação, e ao invés de trabalhar de graça, eu decidi priorizar meu precioso tempo com meus estudos. Claro que ele não pagou, e eu nunca mais fiz horas extras nessa empresa, aproveitei a justificativa de não poder fazer, por causa do curso. Outra prática comum entre a grande maioria dos empregadores portugueses, é tentarem te convencer a aceitar o contrato com um salário mínimo, por causa da carga tributária. Peçam todo o salário em contrato e não caiam nas conversas fiadas sobre impostos, pois ao final, só vão pagar o que estiver no contrato e provavelmente não pagarão nada informalmente combinado. Fiz a opção de não me filiar ao sindicato, mas me arrependi. Pois independente de sua opinião sobre isso no Brasil, em Portugal isso pode ser em muitos casos, uma segurança a mais para o imigrante, pois sabem que o sindicato pega pesado. Pelo menos era assim naquela ocasião. Caso resolvam se filiar a sindicatos, jamais diga isso no ato da entrevista, mas quando sentir necessário, deixem que saibam, depois de ter o contrato assinado. Você terá que procurar voluntariamente a sede do sindicato de sua categoria caso decida fazer isso. Mantenham-se informados sobre a legislação trabalhista portuguesa e sobre os acordos coletivos de sua categoria profissional. Caso contrário,
vão impor coisas extremamente abusivas a vocês, inclusive aceitar reutilizar EPIs descartáveis e que não podem ser reutilizados ou compartilhados, como luvas e botas de segurança ou como no caso de máscaras e outros trajes descartáveis, resultando o efeito contrário ao de evitar contaminações e infecções. Se quiserem trabalhar com contrato português, fora de Portugal, você vai precisar fazer o curso VCA, sem ele você não pode trabalhar fora de Portugal. Pesquisem a esse respeito, pois normalmente nessas situações enquanto estiver trabalhando em país vizinho, você recebe o salário certo e em dia, porque eles temem ser denunciados fora de Portugal. Isso é a única coisa que querem evitar a todo custo. Poderemos falar mais sobre isso em outro vídeo. No ambiente de trabalho, mantenham uma postura firme e sejam assertivos, diretos e muito claros na comunicação, além de precavidos na convivência. Falem apenas o necessário, cumpram o que combinarem, não falem nada sobre sua vida particular e privada. Não aceitem desrespeito de ninguém e respondam à altura, sem dar o seu direito para os outros e sem aceitar intimidações, ameaças e assédio de qualquer natureza. E se quiserem saber como eu consegui equalizar essas coisas e ser respeitado enquanto trabalhei nos estaleiros e outras fábricas, deixem seus pedidos nos comentários. Eles precisam muito mais de mão de obra qualificada do que você do emprego. Eles sabem que se não te contratar, o concorrente dele o fará. Então não tenham medo. Peço que não me entendam mal, não estou aqui para dizer que alguém tenha que agir como eu, mas, se quiserem utilizar outra estratégia, eu desejo boa sorte. E peço que compartilhem comigo a boa prática e os resultados. Meu principal objetivo aqui é fazer com que se sintam mais seguros e mostrar que não temos motivos para temer negociar salário e condições de trabalho. E prometo ignorar provocações de pessoas que gostam de aparecer lá nos comentários. Se não quiser dar crédito ao que estou dizendo, basta não assistir aos nossos conteúdos, que cada um faça seus filtros conforme achar conveniente. Faremos então uma live, contando várias situações onde coloquei em prática o que eu chamo de técnicas de reeducação de xenófobos e puxa-sacos. Garanto que será um momento enriquecedor de trocas de experiências e uma conversa muito proveitosa, onde além dessas experiências vou contar minha experiência em uma fábrica de componentes automotivos, onde eu vi a maior rotatividade de funcionários de toda a minha vida profissional, onde os pré-requisitos para permanecer mais tempo são adotar o mesmo comportamento medíocre e desprezível da maioria, participando de abusos psicológicos e assédio coletivo, ou abrindo mão de sua dignidade, honra e respeito, apenas para manter as contas pagas em dia. Verdade seja dita, que somente nessa multinacional de origem alemã, recebi os salários em dia. E essa era a única vantagem de trabalhar lá, em relação às outras empresas. Outras práticas comuns que os imigrantes não deveriam aceitar que também são violações de direitos. Não ter comprovantes de registros de assiduidade, como o cartão de ponto ou comprovante impresso do registro de ponto. Deixar de exigir documento formal, quando a empresa ligar, dizendo que não tem necessidade de comparecer ao trabalho, por não ter demandas e devido a isso dizer para o funcionário aguardar em casa. Isso, inclusive, pode ser utilizado pela empresa para alegar abandono de trabalho e demitir você, sem as devidas indenizações. Não gostam de responder a e-mails que confirmem acordos ou combinados, para dessa forma dificultar que o empregado possa produzir provas e evidências contra a empresa. Muitas evitam pagar com depósito em conta bancária, para também dificultar a produção de provas contra eles, enquanto recorrem a funcionários dispostos a prestar falso testemunho em relação a supostos pagamentos de salários. Assinar recibos, sem antes receber os EPIs. Em Portugal eu aprendi que na grande maioria das funções e oportunidades de emprego, qualificações atrapalham ao invés de ajudar. Exceto naquelas funções onde os profissionais são muito raros e difíceis de encontrar, como os de segurança da informação e algumas outras. E mesmo assim, tenho notícias sobre exímios programadores, que viraram repositores de mercadorias em supermercados. Nessa empresa mesmo, em que consegui trabalhar como oficial de eletricista. Havia um engenheiro eletricista da Venezuela, com muito mais experiências e conhecimento do que eu, trabalhando como ajudante de eletricista por um salário mínimo. A cultura da xenofobia em Portugal é tão forte, que ao invés de darem oportunidades a profissionais superespecializados e pensarem em plano de promoção e carreira, eles preferem subutilizar um profissional, apenas em razão de sua nacionalidade. O engenheiro sobre o qual falei, poderia conduzir uma equipe como coordenador,
ou no mínimo ser um encarregado. Mas, infelizmente foi contratado como ajudante e demitido como ajudante. A grande sacada no meu caso, foi eu ter a segurança de que aquele homem precisava muito mais de mim, do que eu precisava dele. Parece que pensar em planos de carreira e sucessão é uma coisa de outro mundo, para a grande maioria de empresários de um país, em que a maioria dos profissionais de RH, mesmo os que tiverem mais esclarecimentos, são reduzidos a meros funcionários de departamento de pessoal. RH estratégico é um conceito desconhecido pela maioria. Em muitos casos, verifica-se tratamento ríspido, grosseiro e mal educado, com alegações de que as pessoas precisam se acostumar com essa cultura. Sendo que nada disso denota cultura, mas sim a pobreza ou falta de boa cultura. Quanto mais atrasada uma sociedade é culturalmente, mais é percebida a estupidez e grosseria nas relações interpessoais e de trabalho. Esse tipo de comportamento não pode ser banalizado ou normalizado, sob qualquer justificativa ou pretexto. Nenhum funcionário trabalha melhor, mais satisfeito, ou produz mais em função do tratamento ignorante recebido por líderes incompetentes. E sim, invariavelmente, todo líder que trata subordinados com ignorância ou praticando assédio moral, o fazem para esconder algum tipo gravíssimo de incompetência. Agradecemos, por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários e compartilhe esse vídeo com todo trabalhador que você conhecer. E deixe seu like e inscreva-se, para nos ajudar a ter mais alcance e levar esse conhecimento para ajudar mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.